Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Alô, boa tarde, galera. Você que está aí ouvindo a Rádio IFSP Suzano, estamos aqui ao vivo nos estúdios do campus Suzano do IFSP. Eu sou o professor Fábio Machado e está no ar Papo de Gente Grande. O nosso convidado de hoje é o pró-reitor de extensão do Instituto Federal de São Paulo, professor Wilson de Andrade Matos. O papo vai abordar sobre a importância da extensão no desenvolvimento local. Também conversaremos sobre a exposição Mostra Brasil, Saberes e Ofício, que ficará disponível no Campus Suzano a partir da semana que vem. Não saia daí, o papo já vai começar. Participa do papo de hoje o aluno do primeiro semestre do curso técnico integrado em automação industrial, Yuri da Hora. Boa tarde, da Hora, tudo bem? É com você, segue aí. Boa tarde, Fábio. Aqui é o da Hora e hoje a gente vai entrevistar o pró-reitor, né, do campus de São Paulo. Queria agradecer o estúdio, a presença dele aqui no programa e... vamos lá para a entrevista, né? Beleza, professor? Beleza, vamos lá, Yuri. Hoje o senhor pró-reitor de extensão do IFSP, que é da pré-reitoria, vai responder algumas perguntas da gente, pra gente, e vai avaliar políticas e ações de extensão do IFSP, que acredito que poucos alunos saibam o que de fato são essas ações de extensão. O senhor poderia esclarecer para a gente, de uma forma simples, o que são esses projetos de extensão? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Fábio. Primeiramente, muito obrigado por esse convite, né, de estar podendo falar aqui com vocês, falando com a comunidade, não só de Suzano, né, mas a comunidade de todos os lugares, já que vocês estão na internet, né, e a gente vocês têm uma penetração muito grande, pelo que eu já sei, né, já está com em torno de 3 mil, né, acessos. Isso é muito bom, né, saber que a nossa instituição está chegando à comunidade. E é justamente nisso, Yuri, que a extensão tem a ver, que é como que nós, né, uma instituição de educação, né, podemos nos relacionar com a comunidade que nos cerca, a comunidade que nos acolhe também, né, porque nós somos um equipamento público, né, no nosso caso aqui um equipamento de educação, né, que proporciona não só a formação, mas também uma forma de dialogar com essa comunidade, trocar informações, poder contribuir com o que é construído aqui em termos de conhecimento e com o que é construído lá fora também em termos de conhecimento. Isso é extensão, é nós irmos além dos muros da escola, nós podemos conversar com a nossa comunidade e o Instituto Federal de São Paulo, assim como todos os institutos federais, não sei se você sabe, Yuri, ele foi criado em dezembro de 2008, né, essa estrutura Instituto Federal. Nós já existimos como Escola Técnica Federal, como Cefet, escolas agrícolas pelo Brasil, né? Agora, como Instituto Federal, passa a ser no final de 2008, então basicamente em 2009 nós temos essa estrutura. E uma das nossas missões é justamente contribuir para o desenvolvimento local, né, para que nós possamos, naquela cidade, naquela região em que nós temos o nosso campus, né, nós podermos ter uma ação de desenvolvimento, contribuir para que aquele arranjo produtivo, que aquela comunidade possa usufruir
desse conhecimento, desses servidores que nós temos aqui, tanto os docentes como os técnicos administrativos, e também dos nossos alunos. De que maneira? Através, por exemplo, de pesquisa aplicada e através das ações de extensão. Sejam elas ações em extensão de projetos sociais, ou seja, projetos tecnológicos, projetos de formação, como são os casos dos cursinhos, o cursinho, né, de preparatório do Enem, daqui de vocês, é um deles, e também as ações de cultura. Extensão é isso, é diálogo com a comunidade. Então, professor, os projetos de extensão, eles visam integrar a escola com a comunidade? Correto. Hoje, nós temos na Pró-Reitoria de Extensão, as políticas, elas estão de acordo com o que a nossa rede, né, a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, que é composta por 42 institutos federais, 3 Cefetes, a Escola Pedro II e a Universidade Federal de Tecnologia do Paraná. Essas instituições, todas elas, né, no Brasil inteiro, com mais de 500 campos, né, ou campi, como alguns dizem, no Brasil, tem justamente essa proposta, que nós possamos dialogar. E quanto à extensão, nós temos um documento nacional, que é o da Rede Nacional de Extensão, que é também de todas as instituições públicas de ensino superior, a qual também nós fazemos parte. Então, tanto a Rede Nacional de Extensão como a Rede Federal, através do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, consegue, com isso, ter uma política, né, do que é extensão nessa rede. O que nós devemos fazer de extensão nessa rede. E o Instituto Federal de São Paulo tem, nos últimos anos, trabalhado para que nós possamos atender essas diretrizes. Como que nós fazemos isso? Primeiro, nós temos regulamentações, né? Regulamentos que foram criados, que foram desenvolvidos, discutidos com a comunidade, né? Para como que nós vamos trabalhar a extensão dentro do Instituto Federal de São Paulo. Além dos regulamentos, nós temos os nossos editais. Nos nossos editais estão desenhadas as nossas políticas de extensão. A Pró-Reitoria de Extensão ela tem feito os editais de tal maneira que nós temos reservas para projetos na área de cultura, temos projetos para, como é o caso aqui de Suzano, que foi contemplado, para projetos que trabalham com escolas públicas, né? Qual que é a ideia? Ora, nós temos que dialogar com a nossa comunidade. Não é só a comunidade que está fora da escola, mas também com os nossos alunos. Aqui, professor Fábio, nós falamos muito nessa questão da comunidade e não fica muito claro quem é essa comunidade. Ainda que se fale comunidade externa, mas o que é a comunidade externa? Quem faz parte da comunidade externa? Então, Fábio, é o seguinte, quando nós pensamos muitas ações que já existiam no Instituto Federal, quando o Cefet, quando a Escola Técnica Federal, a comunidade, pensava-se sempre a comunidade interna. Os professores, os técnicos administrativos e os nossos alunos. Né? Então, a relação com o mundo exterior, né, fora do prédio e tudo mais, muitas vezes era através dos nossos estágios. Né? Então era por aí que a gente tinha algum tipo de relação. As visitas técnicas. Mas quando nós falamos agora no Instituto Federal, essa comunidade externa é quem? Campus Suzano. Ele não é só da cidade de Suzano. Ele é dessa região. Né? Nós sabemos que tem ações que envolvem Poá, Suzano, Mogi, né? Então são municípios vizinhos, né, que nós nos articulamos. Isso vale para qualquer uma dos nossos 30 e tantos campos que nós temos hoje aqui no estado de São Paulo. Né? Então a ideia é que nós possamos nos articular tanto com o mundo do trabalho num sentido amplo, né? Não é só com a indústria, não é só com as escolas, né, como é o caso aqui, mas com quem? Com os movimentos sociais, né? Com grupos em situações de vulnerabilidade,
Um exemplo é o programa Mulheres 1000 do governo federal, que hoje está dentro do Pronatec. Esse programa, ele visa trabalhar a questão de gênero, né? Porque trabalha com mulheres, então ele é um programa específico, mas ele trabalha com que mulheres? Com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né? Para que, a gente possa trabalhar a formação profissional dela, ao mesmo tempo que nós podemos resgatar, né, a sua identidade enquanto mulher e resgatar a sua cidadania. Né? Por quê? Essas mulheres em situação de vulnerabilidade, e muitas vezes, são mulheres que têm situações de violência doméstica, mulheres que foram vítimas de vários tipos de abuso, ou, no caso, mulheres que não têm, por conta da situação, né, que nós sabemos que a mulher sofre dentro da sociedade, né, não só brasileira, né, mas uma sociedade global e machista, né, essas mulheres muitas vezes deixaram de estudar, né, num dado momento da sua vida, né, saíram do mundo do trabalho, e a gente precisa fazer um resgate para que ela volte a estudar e que se insira nesse mundo do trabalho. Professor, como é que surge essa ideia de projeto? De onde vêm as ideias de cada projeto de extensão que a gente exerce aqui? Isso. Os projetos, nós temos algumas áreas temáticas dentro da extensão. São 8 áreas temáticas. Né? Meio ambiente, cultura, direitos humanos, ciência e tecnologia. Essas são as áreas maiores. E tem cerca de 80 linhas, né, de ações, que pode ser com jovens da periferia, jovens negros, pode ser com mulheres em situações de vulnerabilidade, pode ser com artistas de comunidades locais. Então existem várias linhas. Mas aí o que acontece? Nós lançamos um edital. Né? Tem um edital da Pró-Reitoria de Extensão que tem um recurso para bolsista e recurso também para comprar algum material. Né? Esse edital, a gente coloca lá, são 10 projetos para a área de cultura. Quem é que vai colocar esses projetos? Propõe, né? esse projeto. Propõe esses projetos. Quem propõe esses projetos vão ser docentes ou técnicos administrativos do Instituto, dos nossos 30 e tantos campos que nós temos hoje. Mas se os projetos são também para integrar a comunidade no Instituto, a comunidade também não pode escolher? Então, no caso aqui, o ideal é que quando você lança esse projeto, ele seja feito através de uma articulação anterior com essa comunidade. Tá? Uma das coisas que nós pedimos ali no edital é que esse projeto tenha uma aderência com a comunidade, ele seja discutido com a comunidade e que ele possa, inclusive, em alguns casos, ter uma carta de intenção. Por exemplo, vou fazer com a comunidade dos catadores de lixo sólido, né, de resíduos sólidos, lá de Mogi das Cruzes. Então já teve uma conversa com esses catadores, com a cooperativa, eles têm interesse, faz uma carta de intenção, né, que não existe nenhum vínculo final, né, você tem uma carta de intenção e você anexa isso dentro do edital. Isso vale muito ponto. Então um projeto que de repente o professor o técnico administrativo mandou, que é só da cabeça dele, mas ele ainda não fez uma conversa, pode ser muito bem desenhado, mas se tiver um outro projeto que já tem toda essa articulação, isso vai pontuar mais. Então, provavelmente, ele vai ganhar. Então, é um tipo de educação democrática. Exatamente. Porque a extensão ela tem que ser pensada como uma ação educativa. E, como tal, ela tem que ser diálogo. Não pode ser alguma coisa imposta. Ela não pode ser invasão. Eu não posso chegar lá e falar, olha, eu quero desenvolver algo ali naquela comunidade porque eu acho que é bom para eles. Tem que ser algo que seja a necessidade deles. Entendi. Professor, essas práticas, elas acontecem hoje no IFSP? Elas atualmente estão funcionando? Sim, nós temos, como eu te falei, esses editais que são anuais, né? A gente... no final do ano passado, nós lançamos o edital para os projetos que vão ocorrer agora em 2016. Né? Esse é um dos modelos. Nós estamos com 3 modelos de editais
prontos justamente nessa proposta de colocar as nossas políticas. O primeiro deles foi o edital 519, né? Perdão, 990. Qual que era a ideia dele? Eram projetos nas diversas linhas de extensão que eu mencionei aqui, nas diversas áreas de extensão, reservando lá uma reserva para cultura, uma reserva para trabalhar em escolas públicas. Esses de escolas públicas, inclusive, era dentro de duas temáticas: direitos humanos, tá? E na temática ciência e tecnologia. Tá? Um outro edital que nós fizemos é um programa que o Instituto Federal de São Paulo criou, né? Já fazíamos um piloto em 2014, o ano passado a gente teve 5 projetos, e a partir de 2016 ele passou a ser um programa institucional aprovado no nosso Conselho de Extensão, que é o programa Cursinho Popular. Qual que é a ideia do Cursinho Popular? Ele é um cursinho preparatório para o Enem, com a diferença que quem é o protagonista, quem é que dá as aulas, são os nossos alunos de cursos superiores. E esse aluno precisa de que patamar, que recurso ele precisa para dar essas aulas? Então, esse aluno tem que ser aluno a partir do segundo semestre de um curso superior, né, para ser bolsista. Ele é orientado por uma equipe, né, de servidores, podem ser docentes ou técnicos administrativos, que vão orientar como preparar a aula, né, como organizar a aula, organizar o material. Nós fizemos a aquisição de um material que serve de apoio, né? Mas não é vamos dizer assim, a razão dele independe desse material. O primeiro cursinho começou, na verdade eles nem tinham material ainda, mas o pessoal preparava e tudo mais. Só uma ajuda, uma material de apoio. O livro, para nós professores, ele é um material de apoio. Ele não pode... o que nós vamos trabalhar, ele não pode ser esgotado ali no que está no livro, né? Então, esse apostila é bom para o aluno poder estudar em casa e tudo mais, mas não era condição sine qua non. Professor, o senhor falou bastante de alguns dos projetos, mas o senhor pode falar um pouco sobre os principais projetos que a gente está exercendo aqui? Tá. Deixa eu só completar. Um outro edital que nós temos é o do programa semelhante ao do Mulheres 1000. Vai ser um Mulheres 1000 nosso, né, do Instituto, né? É um edital que está aberto, então é importante quem estiver nos ouvindo, quiser propor, para turmas, são dois projetos que nós vamos contemplar para turmas de 20 mulheres, cada um deles, né? Mas tem que ser mulheres em situação de vulnerabilidade, e vai trabalhar com a mesma estratégia, a mesma pedagogia do programa Mulheres 1000. A ideia é que nós institucionalizemos esse programa também, né? Não tem um nome ainda, né? Mas é um programa para trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. Hoje nós temos vários projetos, né, que a gente poderia ressaltar e que ocorrem nos campos. Eu acho que, assim como o projeto aqui da rádio, né, ele tem uma característica de cultura e de extensão também, né, que ela consegue dialogar com a comunidade, trazer os problemas da comunidade para dentro do campus. Agora é importante ressaltar que nos projetos de extensão são 3 pontos, pilares, que devem se articular, que é o nosso servidor, o nosso discente, nosso aluno, né, e a comunidade. Essa articulação faz com que o conhecimento que seja desenvolvido através desse projeto, ele retorne para dentro do campus, melhorando os nossos projetos de curso, contribuindo com elementos para que nós possamos fazer pesquisas aplicadas, né? É isso que é a extensão, ela consegue fazer essa articulação, levar e trazer informação, né, e conhecimento ao mesmo tempo. Você pediu para eu ressaltar, né, alguns projetos. Os principais, né? Os principais. Porque o senhor citou bastante. Tem vários. Eu acho que aqui Suzano tem esse projeto com a escola pública. Eu acho que isso é muito importante, que nós possamos conversar com as outras escolas que tem no município ou na região, né? Para que você veio de uma escola da região, né? Não sei se pública, mas provavelmente deve ter vindo uma escola aqui do município ou dos municípios adjacentes. A maioria
Vem daqui de perto. E de escolas públicas. Estaduais. Então, estaduais, municipais. Nós precisamos abrir esse diálogo. A comunidade precisa saber o que é o Instituto Federal, né? E esses projetos eles vão trabalhar justamente com temas que as nossas escolas elas precisam discutir, tanto internamente aqui no Instituto Federal, como fora. A questão, por exemplo, de direitos humanos. Nós hoje estamos no momento da história do Brasil que é muito importante nós sabermos o que significa ter direitos humanos, né? O que significa a gente falar de direitos humanos. Quando a gente vê gente querendo, com violência, querendo volta de ditadura e coisa e tal, é importante a gente resgatar o que significa isso, né? Adorno, que é um pensador, né? Ele falava sobre Auschwitz, já ouviu falar de Auschwitz, né? Lá da época do nazismo. Ele dizia o seguinte, que a barbárie, ela está ali, né? A gente tem vários elementos para a barbárie. O que houve em Auschwitz foi a recaída, né? A gente também tem que pensar o seguinte, aquela ditadura militar que teve a partir de 64, ela não foi a barbárie do nada, já existia. Ali foi uma recaída. Os elementos que tornaram aquilo uma realidade, eles ainda existem na nossa sociedade. Então a gente tem que estar atento sempre para que nós não tenhamos de volta aqueles tempos tão tenebrosos. A gente relembrar bastante. O senhor, como pró-reitor, qual a sua função? Como você contribui para os projetos de extensão? E se o senhor puder citar algumas dificuldades, assim, porque deve ter bastante. A gente que é o gestor, né, que no meu caso aqui eu estou como pró-reitor, o que a gente tem que fazer? É justamente pensar no desenho das políticas, né? Como que a gente faz com que essas políticas de extensão elas se efetivem, né? Que elas possam ocorrer. Então a gente trabalha no planejamento dos editais, né? Fomento, né? Essa é uma das maneiras. Vocês discutem como a comunidade vai reagir? A gente faz essas funções também, né? Mas mais que isso é dar apoio, né, para que os campos possam desenvolver os seus projetos. Porque onde que ocorrem os projetos de extensão? É no campus, não é na reitoria, né? A reitoria, né, a pró-reitoria de extensão, ela não tem aluno, né? E para você ter o projeto de extensão, como eu falei, precisa do aluno. A gente precisa fazer isso. Então o que a gente faz é o seguinte, é dar o apoio, dar as orientações, poder fazer a formação, né? O Montes, que está aqui na sala com a gente, que é o coordenador de extensão do Campus Suzano, né? Ele participou a semana passada conosco de uma formação que a gente tem semestralmente com os coordenadores de extensão de todos os campos. A gente trouxe a pró-reitora de extensão lá do Instituto Federal Fluminense para falar das experiências dela da extensão lá em outro Instituto Federal. A gente discutiu, né, como que os nossos editais, os prazos, isso tudo é formação. Então a gente discute, né, então os nossos documentos, os nossos regulamentos de extensão que nós temos hoje, eles foram a partir de discussão com esse grupo que está ali na ponta. São eles que estão vendo, olha, isso aqui vai dar certo ou não vai dar certo. Isso aqui a gente consegue o apoio, não consegue o apoio da comunidade, né? Então, são eles, mais do que nós, que nos dão esse retorno, que nos dão se o caminho que a gente está pegando está correto, se está dando certo, e a gente está vendo isso através dos resultados. A gente tem todo ano, né, nós vamos agora para o 3º Congresso de Extensão e Mostra de Arte e Cultura do Instituto Federal de São Paulo. Tá? Nesse congresso, os projetos de todo o Instituto Federal são socializados. Então todo mundo que tem projeto, todos eles, né, os que são da Pró-Reitoria de Extensão, eles são caráter obrigatório. Ele tem que apresentar lá, ou na forma de comunicação oral, ou de banner, ou de uma oficina. Ele tem que apresentar o trabalho dele. Ou na parte cultural, né, uma apresentação teatral, de música. Isso faz com que os nossos estudantes, os nossos servidores, possam conhecer as experiências de outros colegas. Né? Possam saber, olha, lá em Epitácio, eles conseguiram fazer um projeto comprando violão, né, e garantindo que os alunos pudessem tocar violão na hora do intervalo.
Ah, lá em Sertãozinho, eles estão com um projeto na parte de agroecologia. Lá em São Roque, eles fizeram um projeto que trabalha a questão de meio ambiente com as escolas públicas. E aí, com essa interação, com essa socialização, você vai multiplicando. Porque você fala, olha, é possível sim. Né? Se lá conseguiu, eu posso conseguir também no meu campus. Olha, eu tenho aquele projeto que foi feito lá no campus Matão, mas que talvez serviria aqui também para nós. O Cineclube lá de Caraguatatuba, né, poderia ser utilizado aqui também em Suzano. Isso faz com que vocês possam trocar informações, interagir com outros colegas, outros estudantes do Instituto Federal, saber como que é a realidade deles lá, quais os problemas deles, né? Saber que algumas coisas são comuns, alguns problemas que vocês têm aqui, eles têm lá também, e como que nós podemos resolver isso? Né? Então, esses momentos são os momentos de socializar. Então, é assim que a Pró-Reitoria de Extensão ela tem trabalhado, através dos editais, né? Através desses eventos que a gente... agora, dia 1º de abril, vou fazer um merchandise, tá, Fábio? Dia 1º de abril, nós vamos fazer o nosso segundo seminário do mundo do trabalho. Né? No primeiro, a gente discutiu a questão da economia solidária. Desse seminário está nascendo o quê? Nós vamos trabalhar com incubadoras de economia solidária aqui no Instituto Federal. Vai ter uma formação, nós estamos contratando a incubadora lá da USP, né, que vai dar essa formação. Na verdade, ela vai incubar a nossa incubadora inicial. Né? Então, tem alguns projetos de alguns campos, né, que estão sendo já desenhados. Nesse segundo seminário agora, a gente vai discutir a questão da prática profissional dentro da formação. A questão do estágio e outras práticas vão ser discutidas. E é bom, né, saber até, inclusive, que quem vai abrir esse seminário é o professor Márcio Portman, lá da Unicamp. Né? Nós vamos ter alguns nomes bons aí, né? Já vi algumas pessoas já... Opa! Realmente, no primeiro nós tivemos o Paul Singer, que abriu lá o nosso seminário. E 10 de maio vai ter o seminário da diversidade. Então, esses seminários, quais são as ideias deles? Os seminários são para a gente colocar em discussão, né, essas temáticas que são importantes dentro da instituição, né, o mundo do trabalho, a diversidade cultural. Nós tivemos um primeiro que foi o seminário lá dos 50 anos do golpe civil-militar. Né? Então, essas discussões servem para que a gente possa levar esse conhecimento para a comunidade. Mas, professor, nosso projeto de extensão, eles vão procurar parceria com outras instituições? Sim, é possível você ter o projeto de extensão articulado, né? E é até interessante que seja articulado com outras instituições, sejam elas de fins lucrativos ou não, né? É o mundo do trabalho, né? A gente tem que pensar sempre nessa perspectiva. É o mundo do trabalho. O que é o mundo do trabalho? É a indústria, é o comércio, mas é também a cooperativa, é também o grupo de artistas, né? De um determinado local, um núcleo de oficinas de teatro. Tá? Então, é com eles que nós temos que nos articular. Entendi. Existem projetos, como é o caso do projeto de agroecologia, que ele faz essa articulação com quem? Com comunidades produtoras lá de hortaliças orgânicas, essas coisas. Então, agora a gente chegou no fim da entrevista. A gente vai... Na verdade, vocês, caso queiram mandar alguma pergunta no Telegram para o nosso pró-reitor, é só mandar, @rádio IFSP, é sempre bom repetir. Não sai daí, já a gente volta. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Eles estão chegando. Da América, África, Europa, Ásia, do mundo inteiro. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui, no Brasil. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vão ser na nossa casa. Os olhos do mundo inteiro estarão voltados para nós.
Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil nas quadras. Pistas, piscinas, estádios, ringues e tatames. Vamos mostrar nossa hospitalidade nas ruas, praias, parques, restaurantes. Em todos os lugares. Porque agora somos um só time. Um time de 200 milhões. E juntos vamos conquistar o respeito e a admiração dos nossos visitantes. Vamos mostrar a eles nossa alegria. Nosso calor humano. Nossa cultura. Nossas belezas naturais. E tudo que construímos com o nosso trabalho. Nossa criatividade. Nossa diversidade e união. Porque mesmo sendo um povo tão diferente, com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões, somos um povo único. Somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande. O papo de hoje é com o pró-reitor de extensão do IFSP, professor Wilson de Andrade Matos. Estamos de volta, professor. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a exposição Brasil, Ofícios e Saberes, que estará aqui no Campus Suzano a partir do dia 4 de abril. Você poderia falar um pouco dessa exposição, professor? Sim. Fábio, essa exposição, ela foi patrocinada pela Petrobras, né? Inicialmente. A Petrobras tinha feito um edital e uma empresa, a Restart, né? Ela tinha, e Via das Artes, tinham ganho esse edital para desenvolver. Qual que é a ideia dessa mostra? É trabalhar justamente sobre o conhecimento popular na questão do desenvolvimento técnico, né? E aí eu estava passando numa estação de metrô onde que essa exposição estava, né? E aí eu peguei lá os contatos, liguei para a empresa, para a produção, perguntando se tinha como agendar, né, o Instituto Federal de São Paulo para poder receber essa exposição. Bom, por sorte, né, a pessoa responsável lá, ela disse o seguinte: olha, essa exposição já rodou todo o país, né? Era a última apresentação dela nessa estação de metrô que eu tinha visto, e que eles iam se desfazer de todo o material. Aproveitou então a oportunidade. Juntou a fome com a vontade de comer, né, Fábio? Aí eles fizeram na forma de doação para nós, para o Instituto Federal de São Paulo, e a ideia é que nós possamos ter essa exposição fazendo um circuito dentro nos nossos 30 e tanto campos, né, aqui pelo estado de São Paulo. Né? Eu sei já, inclusive, que tem outros institutos já de olho, né, que eles ficaram sabendo, eles falaram que depois de passar nos nossos campos, se eu posso fazer a doação para eles. É claro que sim, né? Agora nós vimos aqui, professor, no material da exposição, que a exposição ela reúne diversos conhecimentos de habilidades manuais que muitas das vezes nós não estamos mais acostumados, né? Com todo esse mundo cheio de tecnologia, produção em massa, então nós perdemos um pouco esse lado artesanal da coisa, acaba se transformando até numa valorização dessa arte que é a produção desses trabalhos manuais. Agora eu imagino como será que eles fizeram todo esse trabalho no Brasil, como que eles levantaram tudo isso e descobriram tantas coisas interessantes que estão aqui na mostra. Pois essa mostra ela é basicamente com aquilo que é considerado patrimônio histórico imaterial, né? Aquele que você não é uma estátua, mas é o conhecimento, né? É a arte que é desenvolvida, né, pela nossa população, por grupos da nossa população. E por que eu achei interessante trazer para nós, né? A nossa instituição ela nasceu justamente como que é a escola de ofícios, né? Justamente você tinha o mestre que ensinava o ofício ali para aquele aluno, né? Para ele aprender como mexer as ferramentas e tudo mais. Eu falei, nossa, tinha muito a ver conosco, né? Porque a gente, justamente como você falou, Fábio, nós temos hoje a tecnologia, né?
com acesso à tecnologia, né, aos meios tecnológicos nós temos acesso, os produtos, né, mas a técnica, né, ela independe muitas vezes dessa tecnologia mais avançada. Né, e ela faz parte do conhecimento humano. Né, tudo isso faz parte do conhecimento humano. Né, tudo isso é um contributo, né, da história do homem. Isso foi sendo levantado ao longo de gerações, na verdade, esse conhecimento que vai passando da mãe para o filho, depois exatamente. Vai passando e assim. Estava comentando aqui antes, né, a questão da fundição, né, quem dominava a produção de peças de ferro, né, essa pessoa ela passava para aquele orientado dele ali, aquele aprendiz, e era uma coisa assim, um segredo de Estado, né? Porque era um domínio tecnológico estratégico. Esses foram hoje que você vai numa aula de engenharia lá na parte de siderurgia, você vai aprender como que é as proporções de carbono, de ferro, para ter o aço daquela maneira. Né? Isso aí era desenvolvido de forma empírica, né? Intuitiva às vezes, né? E chegando, né, para as gerações futuras de um para outro de forma oral, né? Até porque se você escrevesse aquilo ali era perigoso cair em mãos erradas, né? Agora, tirando essa parte, né, dos desenvolvimentos estratégicos, existe toda essa cultura, né, como você pega lá a produção dos bolinhos de acarajé, né, das baianas, das quitandeiras lá da Bahia. Isso daí, ele não tem só a informação gastronômica. Né? Eu posso comprar um pacotinho que hoje já tem, né, de pó pronto para fazer acarajé, comprar o camarão seco. É bem mais rápido, mais rápido. Só que existe algo por trás que é a cultura. Né? E a gente está falando ali, inclusive, não só da cultura, né, brasileira, mas da cultura africana, né, a formação do povo brasileiro, né, como ele se formou, quem são essas pessoas. Então essa mostra ela traz um pouquinho disso. Né, nas várias regiões do Brasil, você tem as esculturas carajás, né, dos nossos índios, né, são esculturas que têm um significado não só da beleza, mas ele é simbólico também com relação à tradição deles, né? Ali mostra como que eles, aquelas bonequinhas, mostra como que eles preparam a mandioca para fazer a farinha, né? Mostra como que faz um parto, dependendo da bonequinha, está mostrando alguma coisa da saúde, do dia a dia, do cotidiano mesmo desse grupo indígena. Então, na verdade, não envolve apenas a estética da coisa, do objeto em si que está feito, mas tudo que tem por trás disso aí, que pode refletir toda uma cultura daquele povo que tem o hábito de construir esses objetos. Exatamente. Né? Você não só tem o fazer, né? Mas você tem algo que está ali por trás que você não mede. Agora, qual a importância de nós ter esse conhecimento ser expandido para o Brasil todo, professor? Qual a importância de todo brasileiro ter conhecimento desse tipo de habilidade que muitas vezes desconhecidas por muitos? É triste um povo que não consegue preservar a sua cultura. Eu acho que essa é a primeira coisa, Fábio. Então é importante que nós possamos fazer o resgate, mesmo que, como eu falei, hoje nós podemos fazer panelas de forma industrial, né, em série e tudo mais, mas a gente saber o que significa, né, aquela construção daquelas mulheres lá do Espírito Santo que pegam aquelas panelas de goiabeiras, né, que fazem aquelas panelas todas, como que elas... ao fazer aquilo em conjunto, elas estão trocando informações, estão fazendo o resgate da sua história, né, enquanto povo. Então é importante que nós possamos garantir que essa história seja resgatada, que ela seja perpetuada. E cabe a nós, inclusive, enquanto Instituto Federal de São Paulo, não só nesses produtos aqui que a mostra vai trazer, mas em várias ações, né? Pegar a dança catira do interior de São Paulo, né, como que é trazer para dentro do campus
O pessoal lá de Barretos tem um grupo de violeiros, né? Que eles estão, é um projeto de extensão com moda de viola, trazer essa cultura para dentro do campus, porque a gente não pode perder, né? A gente não pode, né, com essa pequenez de achar que a tecnologia não tem nada a ver com o saber popular. Tem muito, né? Você pega na medicina, né? Quanto que é desenvolvido na medicina com os saberes populares. Agora, só puxando o que o senhor falou agora sobre a tecnologia, né? Nós repetimos, inclusive, mais de uma vez a questão da tecnologia e resgato a questão. Nós estamos acostumados com as coisas tudo muito prontas, quer dizer, eu preciso de algum instrumento para resolver um problema, eu vou até uma loja e compro esse instrumento. Ele já está industrializado, foi produzido em massa, atendeu a minha necessidade, ponto final. O senhor acredita que no futuro todo esse conhecimento, ou boa parte desse conhecimento mais artesanal, possa ser esquecido por conta de todo esse avanço tecnológico, científico, essa evolução social que a gente está passando? Eu acho que eles podem conviver, né? Um não depõe contra o outro, tá? Pelo contrário, ele contribui, né? Essa tecnologia que nós temos hoje, ela teve uma origem. Eu sou daqueles que aprendeu a programar em Pascal, em Fortran, né? A meninada nem sabe muito bem o que é isso. Eu acho que eu não lembro também, Ela já entram lá no computador, né? Com aqueles recursos gráficos e tudo mais. Nunca viu uma linha de programação. Né? A gente, quando ia fazer um trabalho lá na faculdade, que tinha que calcular alguma coisa e tudo mais, fazer um projeto, a gente tinha que fazer as programações linha por linha, né? O que isso... Eu uso isso hoje? Não uso. Mas eu compreendo quais são as limitações e as potencialidades dessa forma gráfica que eu tenho hoje, seja Linux, seja Windows, que foi construída de alguma forma, existe a base daquilo lá, né? Então isso é importante para eu saber, inclusive, das potencialidades. Isso é uma coisa. A outra é que essa cultura ela não pode ser perdida. Ela conta a história do nosso povo. Ela conta como que nós nos formamos. A formação do povo brasileiro. A gente saber, inclusive, da onde que vem os preconceitos. Né? Da onde que vem, né, algumas situações que a gente fala, nossa, mas por que é assim? Né? A gente precisa conhecer a história. O nosso acervo cultural, ele é muito importante para que nós possamos fazer o resgate dessa nossa história. E pobre do povo que não conhece a sua história. Isso aí, professor. Bem, gostaríamos de bater um papo bem mais longo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar, mas de antemão nós agradecemos, professor Wilson, por sua presença aqui, pela apresentação, o quanto que o senhor pôde ajudar as pessoas a entenderem mais sobre extensão e sobre essa amostra. Para quem está nos ouvindo, caso você queira visitar a mostra, ela está 1h30 da tarde. Até lá, tchau! Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifsp.com.br.